está em livro de Atos, capítulo 12, versículo 5, que diz assim: E assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Então, Michele, o que a gente vai extrair nesse texto? O que a gente vai extrair é que Pedro, ele foi preso, foi encerrado na prisão por Herodes, e o texto vai dizer que Pedro não tinha o que fazer. Pedro foi encerrado na prisão, estava preso. A igreja também não tinha muito o que fazer, só que a igreja tinha uma arma poderosa. E qual era a arma poderosa que essa igreja tinha, que é a igreja primitiva? A oração. Enquanto o apóstolo Pedro está encerrado na prisão, tem uma igreja na casa de Maria, e eu gosto desse texto, porque tem uma igreja na casa de Maria orando, fazendo oração contínua pela vida de Pedro. O que o homem não pode fazer com as suas mãos, a oração resolve. O que o homem não pode fazer com um braço, com a força dos seus braços, a oração resolve. Então Pedro está na prisão, e o texto diz tão interessante que Pedro vai dormir, né? Em vez de Pedro ficar apavorado, desesperado, Pedro vai dormir. Por quê? Porque quem confia dorme. Quem confia descansa, né? Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Enquanto Pedro está lá preso, encerrado na prisão, tem uma igreja orando, tem uma igreja clamando. Jeremias vai dizer no capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, e vou anunciar coisas grandes e firmes que não sabe. Pedro está preso, a igreja está orando, e nesse intervalo da igreja orando e Pedro está estando preso, a Bíblia diz, capítulo 12, versículo 7, que o anjo do Senhor desceu na prisão e resplandeceu a prisão e deu comando para Pedro: Pedro, levanta e levanta depressa. Há poder na oração, há poder no clamor, há poder numa igreja que ora. Enquanto Pedro está ali, o Senhor está trabalhando, está guerreando em favor de Pedro. O texto diz que Pedro recebeu um comando para colocar as sandálias, pegar a sua capa e seguir. Quando Pedro segue o anjo, o texto diz que ele passa a primeira guarda e ninguém viu. Ele passa a segunda guarda e ninguém viu. E o texto diz que o negócio ficou tão sério quando ele chega diante de uma porta grande de ferro. Não tinha como Pedro sair, não tinha como Pedro fugir daquela prisão, mas o texto diz que a porta abriu por si mesma. Eu vou repetir isso aqui porque é muito importante. A porta abriu por si mesma. Você não precisa forçar a porta para entrar. Você não precisa ser quem você não é para poder entrar em alguma porta. A porta, ela abre por si mesma. Eu, Michele do Ponteiro, sou testemunha disso. Tenho vivido coisas extraordinárias, coisas grandes que Deus tem feito na minha vida. Não preciso forçar porta. Não preciso ser quem não sou para agradar ninguém. O próprio Deus tem abrido a porta por si mesma na minha vida e no meu ministério. E assim como a porta de ferro se abriu para Pedro, não será diferente para você que está me ouvindo agora. A porta abrirá por si mesma. Como tem abrido para mim, a porta vai se abrir por si mesma, porque o dono da porta está diante de você nessa tarde. Recebe essa palavra, que essa palavra possa edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Deus abençoe.